Evangelho de hoje, desta quarta-feira, dia 21 de agosto. Hoje é dia de São Pio X, Papa. Chamado José Sarto, ele nasceu na Itália em 1835 e lá faleceu em 1914. Ele foi bispo de Mantua e patriarca de Veneza. Ele subiu à cátedra de Pedro com o nome de Pio X, se tornando o Papa Pio X. O seu lema, restaurar todas as coisas em Cristo. Traduziu-se num programa de renovação, de reformas, uma espécie de preliminar ao Vaticano II. E celebrando a memória deste sumo pontífice, vamos rezar pela Igreja e também de modo especial pelo nosso Papa Francisco. E hoje o Evangelho é segundo São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhe disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Qualquer administrador em nossos dias acha estranha essa matemática que Jesus propõe nessa parábola do Evangelho de hoje. Acontece que a lógica do reino dos céus não segue a lógica da administração terrena, não segue a lógica humana. Os judeus pensam que o reino pertence somente a eles, não compreendem o zelo de Jesus pelos publicanos, pelos pecadores, não compreendem a misericórdia divina. Por isso, arriscam a ser os últimos, enquanto os primeiros serão os que se abrem ao amor gratuito de Deus. Para Jesus, de fato, as portas do reino estão sempre abertas para todos, já que todos são filhos do amor e da salvação. Nesse campo, não há privilegiados. Não importa a raça, a nação, a idade, os títulos deste mundo, as posses, o tempo de pertença. O que conta é a intensidade do compromisso com Cristo e com o seu projeto de justiça. Então, quando pensamos no reino dos céus, não devemos pensar na lógica humana. Não pense que você fazendo mais vai receber mais, algo em troca. Devemos dar o nosso melhor, fazer o melhor que podemos para o reino dos céus, para o nosso próximo. Não pensar em ser melhor do que o outro, ter mais do que o outro, ser mais agraciado, mais cheio da graça do que o outro. Não, essa não é a lógica do reino dos céus. Devemos
dar o nosso melhor. Não ser melhor do que o outro, mas dar o nosso melhor para o outro. Essa é a lógica do reino de Deus, a doação, a entrega e confiar na misericórdia de Deus.